Ocupação dos leitos de UTI de Porto Alegre por coronavírus é a menor em mais de um ano. Sobe para 4.000 o número de afetados pela queda de granizo na Serra e no norte do estado. Recém-nascida, arremessada de ônibus recebe alta no noroeste gaúcho após 27 dias internada. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Marcela Punk. Muito boa noite, 6h51, tempo seco em Porto Alegre, temperatura de 9 graus na capital. O número de pacientes com Covid-19 em unidades de terapia intensiva em Porto Alegre caiu ao menor patamar em mais de um ano. Nesta tarde, eram 185 doentes internados, a ocupação mais baixa desde 7 de julho do ano passado, quando a capital ainda vivia o crescimento da primeira onda da pandemia. Também hoje, Porto Alegre alcançou 1/3 da população com esquema vacinal completo contra o coronavírus e quase 55% receberam pelo menos uma aplicação. Especialistas ouvidos pela reportagem de GZH afirmam que há relação entre completar a imunização de 1/3 dos moradores da cidade e alcançar a menor ocupação de UTIs por Covid desde julho do ano passado. A maioria das pessoas com esquema completo é composta por idosos e pessoas com comorbidades, a população mais vulnerável a casos graves da Covid-19. Em nível estadual, 25,4% dos gaúchos receberam as 2 aplicações de vacinas. Nesta terça-feira, havia 892 pacientes com coronavírus em UTIs do estado, o nível mais baixo desde 14 de fevereiro. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Tempo. Temperatura de 9 graus em Porto Alegre, 4 graus em Caxias do Sul, 8 em Santa Maria, 8 também em Pelotas e 9 graus em Rio Grande. A quarta-feira será de frio ainda mais intenso no Rio Grande do Sul, devido à atuação de uma massa de ar polar. As temperaturas mínimas devem variar entre -4 e -3 graus. Há risco de geada, exceto no litoral. Mesmo com sol, a máxima no estado não passa dos 16 graus. Não se descarta a possibilidade de neve e chuva congelada em pontos isolados da Serra, da Campanha, da região sul e do norte, entre o período da tarde e da noite. O ginásio Gigantinho no complexo do Beira-Rio, em Porto Alegre, já está à disposição para abrigar pessoas em situação de rua. A montagem das camas foi concluída nesta tarde. O local passou por reparos na estrutura elétrica e foram instalados chuveiros nos vestiários. Durante a tarde, uma pequena fila já era formada do lado de fora. O local vai abrigar até 100 pessoas durante as noites de frio intenso que estão previstas para esta semana. Não é descartado que a medida seja estendida. As camas foram cedidas pelo Exército. Kits de higiene são doações do Instituto Cultural Floresta e toalhas e jogos de cama foram fornecidos por uma rede de hotéis. As refeições serão servidas por grupos de voluntários que atuam junto à população de rua na capital. A queda de granizo que ocorreu na madrugada de hoje afetou 4.008 gaúchos, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil. Deste total, 60 pessoas precisaram deixar suas casas por conta dos estragos. A situação mais grave é registrada em Sananduva, no norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 1.600 moradores foram afetados, sendo que um ficou ferido com gravidade e outros 7 ficaram levemente feridos. Ainda 420 casas e 50 galpões ficaram danificados. Já em Getúlio Vargas, também no norte, 1.200 moradores registraram algum dano em função do granizo. Cerca de 300 casas e uma escola municipal foram danificados. Ainda nessa edição, Prefeitura de Porto Alegre propõe redução de impostos e taxas para setor de eventos. 8 em cada 10 brasileiros usaram algum tipo de crédito durante a pandemia. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Trânsito. Motoristas enfrentam trânsito bastante acentuado na saída de Porto Alegre ao longo da Avenida Castelo Branco. Um acidente entre 3 caminhões no quilômetro 87 da Freeway gerou um longo congestionamento para quem seguia no sentido capital Cachoeirinha. As vias da Zona Leste de Porto Alegre também apresentam problemas neste começo de noite. A Bento Gonçalves e a Ipiranga têm trânsito lento para quem segue em direção à Viamão. Na zona norte da capital, a Baltazar também tem fluxo lento para quem segue em direção à Alvorada.
Nas rodovias, problemas na BR-116 apenas em um ponto, em São Leopoldo, próximo da ponte sobre o Rio dos Sinos. Quem deixa a Freeway e acessa a RS-118 em direção à Alvorada, enfrenta lentidão por conta de um acidente entre dois carros na região. Com o trânsito, Eduardo Pinzon. A recém-nascida arremessada de um ônibus pela mãe no final do mês passado em Panambi, no noroeste do estado, teve alta hospitalar nesta terça-feira. A bebê estava internada desde o dia 30 de junho no Hospital Vida e Saúde em Santa Rosa. De acordo com os médicos, a menina recebeu alta com uma melhora significativa e progressiva em relação ao quadro clínico inicial. Mas não é possível determinar se haverá sequelas futuras. Ela está sob cuidados do Conselho Tutelar. A mãe da criança, que não teve a identidade divulgada, foi detida no dia 1º de julho. Ela contou que entrou em trabalho de parto dentro do ônibus e que não sabe quem é o pai da criança e resolveu jogar a bebê pela janela. Ela foi denunciada por tentativa de homicídio pelo Ministério Público. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Agora em Porto Alegre, 9 graus, 6 horas e 57 minutos. A Prefeitura da capital apresentou hoje um pacote de medidas de redução de imposto e taxas municipais para o setor de eventos. O projeto será encaminhado até o fim da semana à Câmara de Vereadores e, se aprovado, vai representar uma baixa na arrecadação de mais de 10 milhões de reais por ano para a cidade. A medida de maior impacto prevê a diminuição de 5% para 2% no imposto sobre serviços, cobrado de 17 diferentes atividades ligadas a eventos. Na lista estão desde shows, exposições e feiras, até produções e apresentações de música e circo. Pela proposta, também haverá corte no valor da taxa de licenciamento de eventos privados que utilizam espaços públicos. Pelo novo texto, deixam de pagar a taxa as ações que não tiverem fins lucrativos. Para os eventos comerciais, a taxa cairia pela metade. A Prefeitura reforçou a vontade de liberar gradualmente os grandes eventos presenciais. A decisão sobre o tema deve sair amanhã em reunião do Gabinete de Crise Estadual. 79% dos brasileiros utilizaram alguma fonte de crédito durante a pandemia, segundo a Serasa. A pesquisa mostra que 32% das pessoas usaram crédito 6 vezes ou mais no período. Entre as fontes de financiamento, o uso de cartão de crédito lidera, com 62% das pessoas acionando essa ferramenta. Logo na sequência aparecem empréstimo com amigos e familiares e cheque especial. A Serasa avalia que atualmente os grandes bancos ainda dominam o mercado de crédito no país. No entanto, a entidade destaca que os bancos digitais estão em ascensão. 54% dos entrevistados afirmaram que pretendem utilizar plataformas digitais para socorro financeiro após a pandemia. Em instantes, vacinas que chegaram hoje ao estado só serão distribuídas aos municípios na quinta-feira. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. As vacinas contra a Covid-19 que chegaram a Porto Alegre hoje pela manhã e as que desembarcarão no aeroporto Salgado Filho amanhã só serão distribuídas aos municípios na quinta-feira. Em uma reunião marcada para amanhã desta quarta, será discutida a divisão entre as cidades e também a aplicação da segunda dose da vacina para as gestantes que tomaram a primeira da AstraZeneca. A orientação do Ministério da Saúde é vacinar as gestantes apenas com Pfizer e Coronavac, mesmo que na primeira dose tenham recebido AstraZeneca. Chegaram ao Rio Grande do Sul nesta manhã 219.900 doses de vacinas contra o coronavírus entre Coronavac e Oxford AstraZeneca. O estado vai receber entre hoje e amanhã um total de 486.810 doses de imunizantes. Quer rodar mais com menos? Abasteça com DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga logo mais às 8 horas.